Olá, graça e paz. Dando continuidade aos nossos pequenos textos, grandes verdades, vamos continuar na parábola que nós começamos na segunda-feira. Segunda, nós vimos a introdução da parábola do bom samaritano, que foi Lucas 10, de 25 a 38, a 37, e nós vimos os versos de 25 até o verso 28. No verso 29, o perito na lei faz uma pergunta para Jesus. Ele pergunta o seguinte: mas querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Olha, hoje nós vamos tentar entender a parábola pela cabeça de um judeu do primeiro século. Ou seja, aquilo que passava pela cabeça, a forma como eles pensavam naquela época. Quando ele pergunta para Jesus quem é o meu próximo, ele esperava a seguinte resposta: o seu próximo é a sua família, seu pai, sua mãe, seus irmãos, seus parentes. Esse é o seu próximo. Ou então, o seu próximo é o seu irmão judeu, alguém que é judeu como você. Esse é o seu próximo. Aí ele diria para Jesus: mestre, isso eu faço desde a infância. Jesus diria para ele: homem bom e fiel, você já herdou a vida eterna. Toma aqui suas 5 estrelinhas e pronto, você está aprovado. Só que Jesus não aceitou essa resposta. Jesus contou para ele a parábola do bom samaritano. Jesus disse o seguinte: um homem descia de Jerusalém para Jericó quando caiu nas mãos de assaltantes. Esses lhes tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou do outro lado. E assim também um levita. Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou sobre seu próprio animal, levou para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. É interessante lembrarmos o seguinte: Jesus disse que o homem descia de Jerusalém para Jericó. É uma descida. A distância entre as duas cidades é aproximadamente 27 quilômetros. Só que Jerusalém está a 700 metros acima do nível do mar, enquanto que Jericó está a 300 metros abaixo do nível do mar. É uma descida íngreme, cheia de curvas e cheia de perigos, grutas onde ladrões roubam e vão embora, e ninguém pega. E aí Jesus disse que o homem descia e caiu na mão dos salteadores. Aí Jesus disse o seguinte: vinha um sacerdote. Olha, quando o auditório de Jesus ouve isso, ele pensa: esse vai ter misericórdia. Por quê? Porque o sacerdote é um homem de Deus. O sacerdote é o servo de Deus que cuida da saúde do povo. Você deve estar lembrado que quando alguém ficava leproso, ele tinha que ir até o sacerdote, e o sacerdote é quem dizia que ele estava leproso. Quando Jesus curou aqueles 10 leprosos, ele disse: vai ao sacerdote e que ele certifique a cura. Então ele dava essa palavra. Só que o sacerdote passou ao largo. Mas por que o sacerdote passou ao largo? Se ele estava descendo de Jerusalém para Jericó, ele estava voltando do seu serviço no templo. E ele estava levando para casa mantimentos. Se ele tocasse em alguém impuro, ele se tornava impuro. E quem era impuro? O morto era impuro, o não-judeu era impuro. E ele não sabia. Se ele tocasse e fosse um não-judeu ou estivesse morto, ele não poderia levar comida para casa. Então ele pensou de acordo com a sua condição e não fez nada. Aí Jesus disse: logo a seguir vem um levita. O levita trabalhava no templo e era responsável em dividir os donativos com os órfãos e as viúvas. Aí o auditório falou: agora ele vai fazer. Só que ele também não fez, ele passou de longe. E é interessante vermos que ele tinha as mesmas implicações que o sacerdote. Ele estava voltando do templo, levando comida para casa, e ele não podia se tornar impuro. Aí, na cabeça do auditório de Jesus, eles pensaram o seguinte: bem, se um sacerdote passou e não fez nada, um levita passou e não fez nada, agora virá um judeu piedoso e vai fazer. E aí Jesus: eis que vem um samaritano. Esse vai matar. Afinal de contas, samaritano nunca valeu nada. E é interessante que, certa feita, quando
os judeus quis xingar Jesus, eles disseram, esse homem, ele é samaritano e está com demônios. Era um xingamento chamar alguém de samaritano. Mas Jesus disse que o samaritano é aquele que vem, cuida do ferido, leva para uma hospedaria e paga por ele. O samaritano era alguém que não tinha por que fazer, porque os judeus e os samaritanos não se davam. Ele não deveria ter exercido misericórdia. Na cabeça do auditório, olha, esse samaritano vai terminar de matar, mas ele vem e ele exerce misericórdia. Ou seja, Jesus está mostrando para aquele povo que a misericórdia não vem de quem é oficial e legalmente responsável por ela, nem o sacerdote, nem o levita. A misericórdia vem daquele que tem piedade, e o samaritano teve piedade. Aí Jesus olha para aquele homem e pergunta, qual desses três te parece o próximo daquele que caiu na mão dos salteadores? Veja que ele não fala o samaritano, ele disse aquele que teve piedade dele. Aí Jesus diz para ele, vai e faça o mesmo. É isso, vá e faça o mesmo. É o mesmo que ele está dizendo para nós hoje. Na sexta-feira eu continuo nessa mesma parábola. E amanhã a Renata estará com vocês. Fiquem em paz, até amanhã e nos vemos na sexta.